Estás escuchando Você está ouvindo o programa A A Voz Voz da da Juventude. Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. Hashtag Las Voces de las Juventudes. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da Juventude. La Voz de la Juventud. PEP Rendu Mitakunhaha Mitarusucuera Nhé. Eu sou a Karina e está começando mais um episódio de A Voz da Juventude. E esse podcast faz parte de um projeto de extensão chamado Juventudes e Direitos, do curso de Serviço Social na Unila, em parceria com a Itaipu Arquitec e a Itaipu Nacional. Esse espaço é um espaço de escuta, troca, reflexão sobre os direitos das juventudes e políticas públicas que impactam nossas vidas. Se você quer acompanhar mais sobre o nosso projeto, nos siga no Instagram, Facebook, Spotify e no YouTube, procurando por Juventudes e Direitos. O episódio de hoje é muito especial. Estamos no mês do Maio Laranja, uma campanha nacional que chama a atenção para o enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Por isso, nosso bate-papo será sobre proteção, prevenção e combate à violência sexual infanto-juvenil. O nosso foco é pensar como podemos, enquanto juventude e sociedade, garantir a segurança de meninas e meninos com políticas públicas eficazes e acolhedoras, garantindo os direitos previstos no Estatuto da Juventude e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para o episódio de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre a ODS 5, que é a igualdade de gênero, levando em consideração que a maior parte dos abusos ainda é cometido contra meninas, e a ODS 16, que vai falar sobre paz, justiça e instituições eficazes. E do Estatuto da Juventude a gente vai abordar a seção 4 do direito à segurança e à proteção social, do artigo 20, onde diz que o jovem tem direito à segurança pública e à proteção contra todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então é isso, vamos começar o episódio de hoje. E para esse papo tão interessante e que é tão importante, né, pra gente, Maio Laranja, a convidada que a gente trouxe hoje é a Viviane Schemer-Tolfo, que é pedagoga e bacharela, né, com especialização em Direito Aplicado, e atua há 16 anos como agente da Polícia Judiciária da Polícia Civil do Paraná, no NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, né, vítimas de crimes, em Foz do Iguaçu. Ele tem ampla experiência em investigação de crimes sexuais contra crianças e adolescentes na formação de profissionais da área também, né? Então, eu queria te agradecer por você ter disponibilizado seu tempo e vindo aqui para conversar com a gente, né? E eu queria que você pudesse compartilhar um pouco da tua trajetória e falar do teu trabalho que você realiza ali no NUCRIA. Sim, eu agradeço o convite, né? Eu acho importante esses bate-papos, assim, até para que as pessoas conheçam o que é, por exemplo, o Maio Laranja e também conheçam o trabalho da delegacia, né? Porque muitas pessoas, às vezes, nos procuram e não sabem nem que existe uma delegacia especializada em Foz do Iguaçu que trata os crimes contra crianças e adolescentes, né? Principalmente os crimes da área sexuais. Eu trabalho na Polícia Civil, né? Sou agente de Polícia Judiciária há 16 anos, né? Sempre no NUCRIA aqui de Foz do Iguaçu. Mas antes de trabalhar com a Polícia Civil, eu trabalhava na área de educação. Eu fui professora das séries iniciais e também pedagoga no estado do Paraná. Então, quando eu vim para a Polícia Civil, eu já tinha uma experiência com crianças e adolescentes e foi isso que me ajudou a trabalhar no dia a dia com os crimes que nós atuamos ali. Tá? Então, assim, eu atuo, além da questão da investigação,
Nós também, como no CRIA, numa das vertentes no CRIA é a capacitação, né, de profissionais que atuam com criança e adolescente, eu também atuo com as formações, né? A gente faz palestras para que os professores, para que os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes consigam identificar o que é um abuso, a forma de denúncia, né? Como fazer ou como encaminhar essa vítima, né, até a delegacia, como fazer o suporte a ela também. Nós temos uma rede de proteção em Foz do Iguaçu muito alinhada, então fazer esses encaminhamentos aos outros órgãos, né? Então a gente faz esse trabalho ali também. Eu queria que você falasse um pouquinho assim dos principais sinais que familiares, educadores e colegas devem estar atentos para a gente poder identificar situações de abuso sexual, né? Uhum. Então, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quando a gente vê um sinal de uma criança ou adolescente, é claro que a gente não tem que analisar somente aquilo, a gente precisa ver o contexto daquela criança. Porque, às vezes, assim, hoje a gente tem, por exemplo, crianças e adolescentes com acesso a telas. Então, eles vão ter, às vezes, infelizmente, acesso a conteúdos inapropriados para a idade deles. E eles podem reproduzir aquilo ali. E não necessariamente, naquela reprodução significa... Claro que o acesso ao material pornográfico à criança também é uma violação, mas não significa que alguns atos ali sejam exatamente uma criança esteja passando por um abuso sexual propriamente dito. Então, eu vou analisar um contexto. Eu tenho uma criança, eu tenho um adolescente que, por exemplo, um adolescente que ele é muito falante, alegre, mas depois chegou um tempo e ele começa a ter uma mudança de comportamento muito repentina, muito brusca, né? A gente sabe que o adolescente, sim, em alguns momentos ele tende até aqueles momentos mais introspectivos e tal, mas o pai e a mãe conhecem seu filho. Então, eu tenho lá um adolescente que do nada começa a ficar muito quieto, muito fechado no quarto, não quer falar. Tem alguns sinais, por exemplo, assim, um adolescente muito alegre, não quer mais sair com os amigos, não quer mais ter contato com a família, ou em algum momento ele não quer ter contato com alguma pessoa em específico da família. Então, é um alerta para que os pais conversem com esse adolescente. E hoje ainda a gente tem uma situação mais complicada ainda, que são as redes sociais e o acesso à internet. Então, antigamente a gente sempre falava assim que para os pais, né, que a gente tinha o perigo da rua. Hoje a gente tem o perigo às vezes do quarto, porque a internet, ela é uma porta aberta, que a internet tem muita coisa bacana, mas infelizmente ele ainda é um local em que as pessoas, claro que os criminosos ainda acham que é uma terra sem lei, mas não é, né? A polícia tem como fazer todo esse trabalho de rastreamento. No entanto, você tem ali, a gente tem situações em que o adolescente ele pode ser aliciado pela internet, né? Porque a gente sabe que às vezes o adolescente quer conversar com uma pessoa, com outra, acaba dando um dado da vida dele, e esse dado pode ser utilizado contra ele. E muitas vezes esses criminosos vão chantagear esse adolescente, ou essa criança também, para que mande, por exemplo, uma foto, né? E aí, a partir daquela foto, continue ameaçando para que mande mais material, né, de nudez para que essa pessoa utilize. Então, o pai e a mãe precisam estar ligados nesse tipo de situação. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma criança também. Qual o sinal de uma criança que ela pode apresentar? Eu tenho uma criança que, do nada, começa a fazer xixi na cama, ou uma criança que começa a ter terror noturno, ou não quer ter contato com às vezes um familiar, com um pai, chora muito, né? Começa a ter rompantes de agressividade. Então, eu preciso verificar o que está acontecendo. É claro que a gente sabe que algumas dessas situações também podem ser decorrentes, às vezes, de um estresse, de uma separação de um pai, de uma mãe, né? Ou, às vezes, mesmo numa escola, uma questão de bullying na escola. Então, eu preciso analisar todo o contexto. Né? Se eu comecei a perceber, eu vou lá na escola, vejo que meu filho não está sofrendo bullying, eu estou vendo que não é uma questão de separação dos pais nem nada, e meu filho, de uma hora para outra, começou a ter esses tipos de sinais, então eu preciso ter um alerta, alguma coisa está acontecendo, eu tenho que ver com essa criança, com esse filho, o que está acontecendo, porque a gente pode ter, sim, possivelmente, uma situação de abuso sexual, que infelizmente, o abuso sexual ele é cometido
principalmente por pessoas que são conhecidas do círculo social daquela criança, quando não os familiares. Por que que são essas pessoas? Porque o abuso sexual, a gente tem 2 tipos de abuso sexual que a gente fala, que é o extrafamiliar e o intrafamiliar. O extrafamiliar geralmente são aqueles casos em que o criminoso aborda a vítima na rua, né, vai pegar ela, e às vezes, na maioria das vezes a gente combina com uma questão de um homicídio. Como a gente teve o caso da mala, daquela menina Raquel em Curitiba, né? Que ela foi raptada, houve a questão do abuso sexual e depois ela foi morta, infelizmente. E nós temos a questão do abuso intrafamiliar, que a gente tem na grande maioria. Por quê? Porque o abusador, ele vai trabalhar com a criança, ele vai começar um ciclo de aproximação. Então, ele nunca vai chegar e vai abusar da criança naquele primeiro momento. Ele vai trabalhar com a criança ou com o adolescente de uma forma que ele vai criando um vínculo, né? Ele vai conversar. Muitas vezes, quando é uma criança muito pequena, que ainda não entende, né? Ele vai fazer alguns atos com a criança para que a criança ache que é uma brincadeira. Então, muitas vezes a criança não se sabe que aquele ato ali é um ato de abuso sexual, por isso a importância dos pais e mães em explicarem que não se deve tocar no corpo, em certas partes do corpo, e que a criança conte que alguém está manipulando ela, né? Ou um adolescente também começa a trabalhar, a dar um pouco mais de atenção para aquele adolescente, até o momento em que ele vai cometer um ato de abuso sexual. E também, como eu disse, na grande maioria os atos de abuso sexuais, por exemplo, eles não vão ser atos que vão deixar vestígios para que num exame pericial apareça. Então, nós temos lá, por exemplo, uma introdução pênis-vagina ou uma introdução anal, vão ser pequenos esses tipos de atos. Por quê? Porque o próprio criminoso sabe que se passar pela perícia isso vai aparecer. E aí ele vai usar esses outros atos que num momento de perícia não aparecerão, né? E ele ainda vai utilizar da fala de que não, essa criança está mentindo, essa adolescente está mentindo. Sempre vai desacreditar a vítima. Por isso que hoje nós temos, por exemplo, a escuta especializada, né? A gente tem a escuta especializada e o depoimento especial. A escuta especializada, ela dá a voz e ela trabalha a questão da questão dos direitos da criança. E aí o depoimento especial é em sede de juízo, feito pelo juiz, né? Em uma cautelar, que a gente chama cautelar de prova. E aí essa criança vai poder, esse adolescente, essa vítima vai poder falar o que está acontecendo, e isso é utilizado junto no processo, junto com os outros elementos informativos, para no final culminar com uma condenação. Então hoje, porque o crime sexual ele não tem testemunha. Ele não vai ter, é difícil você ter testemunha do crime sexual. Então, muitas vezes é a palavra da vítima contra a palavra do autor. E a gente sabe, né, que o autor sempre vai utilizar daquela coisa de... A grande maioria também ainda são vítimas mulheres. E aí vai se utilizar de que ela está mentindo ou ela provocou, né? Então, é inconcebível você imaginar que um homem diga que uma criança de 8 anos o provocou de tal forma que ele não conseguiu aguentar os instintos dele e cometeu um ato sexual com uma criança, né? Então, quando o pai e a mãe perceber que seu filho, tanto adolescente quanto criança, ele está com um comportamento que não condiz com o comportamento dele habitual, é o momento de se alertar, né? E verificar o que está acontecendo. Primeiro vai pensar, tem uma questão de bullying na escola, tem uma separação, o que pode estar interferindo primeiro? Não está? Então liga o alerta, porque alguma coisa pode estar acontecendo. Realmente eu assim, nas redes sociais, esses dias atrás, eu vi um comentário de uma moça falando que realmente os casos de abuso sexual dificilmente eles são agressivos, né? Eles não são agressivos, eles são assim muito... São sutis. São muito sutis. Então a criança, ela não... Você não vai olhar para ela e ver que ela, né, tá ali, tá machucada, ou ela não vai contar que tá sentindo alguma dor, porque são atos assim muito sutis que a criança às vezes nem percebe que é um abuso. Ela não se vê como vítima, sabe? E muitas vezes a gente pensa que não, né? Que o agressor vai lá e vai abusar da criança, e vai ser algo horrível, que não tem como... Eu ouço muito assim julgamentos de mães que às vezes não percebem, né? Que como que você não percebeu? A criança não estava sangrando, mas só que a maioria não são assim... agressivos, né? Eles são muito cautelosos no que eles estão fazendo. E eles se utilizam também de uma técnica que eu sempre digo o seguinte, né?
ele começa a trabalhar a mente daquela vítima, né? E aí, quando essa vítima se percebe vítima e fala que vai contar, ele se utiliza dizendo assim: se você contar, ninguém vai acreditar em você. Ou então, se você contar, eu vou matar o seu pai e sua mãe. Né? E aí a gente pensa o seguinte: mas aí meu filho podia contar para mim que vai me matar. Só que a gente pensa com a mente do adulto. Se eu sou um adulto e alguém me ameaça, qual é o tipo de comportamento, de providências que eu vou tomar? Eu vou numa delegacia, registrar um boletim de ocorrência, enfim, vou tomar as providências daquele caso. Mas se eu tenho uma criança, quando você fala para ela: eu vou matar seu pai e sua mãe, é tudo que ela tem. Então, ela não consegue imaginar, ela não consegue pensar que aquilo não vai acontecer. E ela é tomada de um pavor que ela não vai contar. Ou muitas vezes, se ela contar, ou às vezes ela observar também, dependendo de como é o contexto familiar, ela pensa: mas se eu contar, será que vão acreditar? E outra, se esse abusador for o pai, for o padrasto, que é a pessoa que financeiramente mantém a casa, né? E aí também, às vezes, ele usa: se você contar, eu vou ser preso, eu vou ser morto na prisão. Ou então sua mãe, seu irmãozinho, né? Seu irmãozinho vai crescer sem pai. Sabe? A gente tem esse contexto. Então, a vítima, ela pensa muito antes de falar. E aí, quando ela se vê como vítima, né? Eu tive um caso, assim, muito... que me impactou, assim, há uns 6 anos atrás, de uma criança de 8 anos... que eu estava fazendo a escuta dela, e ela me contou como que foi o processo dela de se descobrir como vítima de abuso sexual. Ela viu uma campanha do 18 de maio, né, na televisão, e ela estava assistindo e ela viu a campanha, né, o que estava dizendo e tal, e aí depois ela ainda falou para mim assim, aí naquele momento, sabe, foi muito interessante, uma criança assim, de uma fala tão bem clara, ela disse assim: naquele momento eu me vi como vítima, porque tudo aquilo que a pessoa da TV estava falando, fulano, que era o autor dos fatos, estava fazendo comigo. Então, assim, ela, com 8 anos, ela tomou consciência do que era o abuso através de uma campanha na televisão. Mas até então, ela já vinha sofrendo abuso há 1 ano e pouco. Então, e ela achava que era comum, que era uma brincadeira, porque a pessoa dizia para ela que era uma brincadeira. Se você tem um adulto, que é o adulto que tem que te cuidar, e ele te fala que é uma brincadeira, você vai acreditar, né? Infelizmente, ainda acontece isso. Eu queria, assim, a partir da tua experiência, né, que você contasse pra gente, assim, quais são os maiores desafios no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu acho que ainda é a questão da conscientização, né? Porque a gente tem a subnotificação. A subnotificação dos crimes sexuais ainda é muito grande. Por quê? Às vezes a família da vítima, ela tem medo de denunciar, né? Ela não sabe. Aí nós vemos assim, por exemplo, como eu falei, a questão sexual, a maioria das vítimas são mulheres. E ainda nós temos na nossa sociedade, por exemplo, quando a criança às vezes conta para aquela mãe, às vezes a mãe vai fazer a análise de: e se eu denunciar essa pessoa, para onde eu vou? Será que a minha família também vai me apoiar? Né? E eu vou ter condições financeiras de manter os meus filhos? Então, assim, essa conscientização de que as pessoas ainda não sabem, por exemplo, que hoje a gente tem uma rede, né, que pode fazer os encaminhamentos daquela mulher que precisa, por exemplo, de arrumar um emprego ou de um benefício. Ou mesmo as pessoas não... Hoje em dia, a gente já tem, por exemplo, a Lei Henri do Borel. Em alguns casos, quando o abuso sexual ocorre no âmbito familiar, né, o agressor ele pode ser retirado da casa. Você faz o pedido da medida protetiva baseada na Lei Henri do Borel e esse agressor ele sai da casa. Então, muitas vezes, as vítimas, por exemplo, a gente não quer denunciar porque como é que essa pessoa vai sair da casa? Eu vou ter que sair da casa, né? E aí você vê, assim, muitas pessoas também, o que eu vejo é que tem gente que às vezes presencia ou sabe do crime e aí pensa: não vou me envolver.
muitas vezes está cometendo um crime, né? Porque alguns profissionais, eles têm a obrigação, não só ética, como criminal, de denunciar, mas a gente sabe que ainda assim não denunciam, e às vezes é difícil você chegar naquele profissional que deveria ter denunciado e não denunciou. Então, para eles entenderem qual é o verdadeiro papel deles nesse combate. Né? Todos têm o papel, né? Todos são responsáveis. Eu falo, quando a sociedade tem seus adolescentes, suas crianças, todos são responsáveis pela segurança deles. Né? E esse é um grande desafio, conscientizar a população de que o crime sexual, né, ele é nefasto, porque ele deixa marcas nas vítimas, sabe? Como policial, eu sempre digo, de todos os crimes que nós temos, é claro, por exemplo, um homicídio, ele é muito doloroso, né? Porque a família daquela vítima fica ali, né? Naquela situação, querendo justiça. Mas o crime sexual, eu acredito que ele é muito mais doloroso ainda, porque a vítima se mantém viva. Né? E ela vai perpetuar aquilo, e se ela não tiver um suporte, a vida inteira ela vai estar revivendo aquela situação. E a depender se ela foi ou não validada pela sociedade, por aqueles que estão próximos dela, ela vai sofrer. Então, eu digo assim, a conscientização da denúncia, de você dar suporte para que a vítima possa falar, que ela entenda que existe um sistema de justiça para esses crimes, que existem alguns mecanismos que podem ser ofertados a ela, né? E que ela possa falar, ter voz naquele momento. Então, é isso que é o grande desafio, de demonstrar para a sociedade que precisa, sim, dar suporte. Porque a gente vê, a Constituição diz que criança e adolescente são prioridades. Mas aí a gente ainda vê que algumas políticas ainda precisam se voltar mais para implantações dos direitos da criança e do adolescente. Nós temos, por exemplo, uma vítima de violência sexual, criança e adolescente, ela precisaria o quê? De atendimento psicológico, de terapia após a denúncia. Porque ela vai à delegacia, ela faz a denúncia, mas depois ela precisa tratar aquilo ali. A gente sabe que existe, por exemplo, em Foz do Iguaçu nós temos uma rede que faz esses encaminhamentos para os atendimentos, mas ainda nós temos muitos crimes, muitas vítimas, e o sistema não suporta tudo isso. Né? O ideal seria você não ter uma fila, às vezes, para esperar o atendimento psicológico, e nós temos. Então, a conscientização de políticas, porque são crimes que precisam, sim, de investimentos nessas áreas, né? Então, não é só dizer a Constituição Federal diz que crianças e adolescentes são prioridades. A gente tem lá a indicação formal na nossa Constituição, mas a questão material ainda falta muito para a gente poder, né, implantar na nossa sociedade. Então, eu queria que você, assim, pudesse falar um pouco mais sobre a questão, assim, do abuso em meninos, porque eu venho percebendo que tem saindo muitas notícias de abuso em meninos, apesar de a grande maioria ainda ser meninas, né? Se você vê que está aumentando bastante de meninos, ou se os meninos agora que estão entendendo, né, que o que é o abuso, porque eu percebo que o homem e a mulher, eles têm uma visão diferente sobre o abuso sexual. Exatamente. Né? E aí, assim, a gente vê, assim, o crescimento das denúncias em relação aos meninos. Ainda não é tão grande quanto meninas, mas o que eu acredito que tenha ajudado nessa questão das denúncias? A questão da conscientização, né, deles entenderem o que é o abuso sexual, e principalmente que essa nova geração que tem vindo, elas acreditam, elas não vêm com aquele estigma, por exemplo, que o homem que foi abusado, se ele foi abusado, ele vai virar homossexual, ele vai ter, né, vai ser uma pessoa que vai ter algum problema na sexualidade dele. Então, muitos homens, porque o abuso sexual, ele é maior na mulher, mas a gente tem abuso sexual com o homem, sim, mas por conta da educação sexual que o homem tem, ele não consegue falar
sobre aquilo. E a gente vê a nova geração já mais consciente e entendendo o que é um abuso, sabendo o que é, podendo denunciar. Então, por isso que a gente tem visto mais denúncias, assim, não tanto quanto de mulher, ainda ressalto, mas você vê, assim, as notícias com homens também. E a grande maioria dos abusos sexuais que acontecem com os homens também, a gente tem visto, é por conta da internet. Porque eles têm acesso, né, às redes sociais e também às plataformas que a gente vê. Então, o abuso tem ocorrido muito também na internet. Então, a gente vê que tem a consciência, claro, né, tem os canais de denúncia. E eu acredito que seja por isso que você tem, assim, a gente tem visto mais denúncias em relação aos homens. Uhum. Eu estava outro dia, assim, na internet, como sempre, né? A gente vê muita coisa na internet. E aí tinha... Uma pessoa lançou uma pergunta, assim, sobre abuso sexual. E aí muitos homens nos comentários resolveram falar, sabe? E aí eles falando que quando eram crianças sofreram abuso sexual, mas que na época eles não percebiam como isso, porque muitos foram de babás, né? Tipo, babás adolescentes ou babá mais velhos, né? Que ficavam com eles, mas para eles entendiam aquilo ali como se ele fosse eu sou um menino bonito, a mulher mais velha quer ficar comigo, e não como um abuso sexual, né? E era um abuso, então o homem tem muito disso, né? De achar que, se uma mulher fez algo comigo é porque eu sou macho, sou um homem viril, né? E a gente tinha essa questão cultural ainda, em alguns momentos ainda tem, assim. Por exemplo, em que o pai levava o filho num bordel para uma iniciação da vida sexual. Muitas vezes um adolescente que não entendia o que era as questões sexuais e estava ali com uma mulher adulta, enfim, iniciando a vida sexual. Então, muitas vezes aquilo ali era um abuso e, como você falou, eu tô indo porque eu preciso me preparar para ser homem, né? Porque nossa sociedade tem isso, preparar para ser homem. Ou mesmo, muitas vezes, a gente tinha aquelas questões, por exemplo, de brincadeiras entre meninos também. Aquele termo meio pejorativo, troca-troca. Né? Que eles não... aquilo ali poderia ser um abuso também, mas o menino não via aquilo como um abuso, às vezes uma brincadeira entre dois meninos, sabe? Então, hoje a gente tem visto a mudança da cultura para que eles entendam e eles se conscientizem que aquilo que eu achava que era uma iniciação lá para mim, na verdade, foi uma questão de um abuso. Às vezes o próprio pai levou o adolescente pro bordel para que ele fosse mais macho, ele fosse viril, né? E como você falou, uma babá. Porque a gente tem aquela coisa, né, de que o homem precisa se reafirmar e ter muitos relacionamentos. Quanto mais relações sexuais ele tiver, melhor ele vai se sentir. Porque a sociedade, infelizmente, a gente ainda tem as questões machistas, dizem para ele que ele tem que fazer isso, né? E aí, muitas vezes, ele se coloca numa situação em que ele é vítima de um abuso, mas ele acredita que aquilo ali está formando a virilidade dele, o caráter, a masculinidade dele, né? Eu queria também que você falasse um pouco, assim, em termos de políticas públicas, né? O que a gente ainda precisa avançar para a melhoria e para o acolhimento também das vítimas, né? Então, a gente vê, como eu estava explicando para você, a questão, por exemplo, de um pós-atendimento de uma delegacia. O atendimento terapêutico, ele é imprescindível. E aí você vê que algumas políticas não estão voltadas para direcionamento orçamentário. Então, é muito difícil. Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, como eu falei, a gente ainda tem a estrutura dos postos de saúde, os outros órgãos que têm atendimento psicológico, mas cidades menores não têm. E o abuso sexual, ele não acontece só em Foz do Iguaçu, ele acontece em todas as cidades do nosso país, né? Principalmente na formação de professores e profissionais, para que eles entendam o que é o abuso e trabalhem com isso e saibam como atender. Porque muitas vezes o profissional, ele não sabe como fazer o encaminhamento. Quando a gente trabalha com a questão doitiva de um crime sexual, ele nos impacta muito. Então, muitas vezes o profissional acaba se deixando pela emoção,
né? Então, esse profissional precisa ser capacitado, formado, para que ele, quando ele receber uma revelação espontânea, que seja na escola, que seja num posto de saúde, que seja numa instituição, que ele saiba lidar com aquilo, né? E é a sua capacitação que vai proporcionar isso para ele, e ele faça os encaminhamentos corretos. Né? Porque muitas vezes a gente não vai ter quando a gente não tem um encaminhamento correto, a gente vai ter talvez uma falha na responsabilização, né? Ou muitas vezes essa vítima pode se perder nesse caminho, porque o que acontece? Quando ela conta, a vítima conta no primeiro momento, quando ela precisa ir se ela não vai para o local ideal e ela tem que fazer uma peregrinação, o que vai acontecer? Às vezes ela se cansa no meio do caminho e ela não chega onde deveria, que seria na delegacia. E outra coisa que eu sempre levanto como bandeira são as delegacias especializadas, né? Embora a gente, por exemplo, já no país, a gente tenha os adventos das delegacias da mulher, delegacias que trabalham com criança e adolescente são poucas. No Paraná mesmo, no CRIA, nós temos, salvo engano, são 8, né? O CRIA de Foz do Iguaçu foi o segundo no Paraná. Então, a gente tinha em Curitiba e depois aqui. Hoje a gente tem em Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Londrina. Eu acho que salvo engano, são essas cidades. Então, nas outras cidades, os crimes sexuais são atendidos pelas delegacias de polícia mesmo, normais. Não que os policiais não atendam da forma que deveriam atender, mas uma delegacia especializada, ela vai, com os profissionais adequados, vão trazer um pouco mais de acalento para aquela vítima e aquela família. Né? Então, você tem que ter uma estrutura diferente, você tem que ter um policial com uma formação diferente, né? Que saiba ouvir, que saiba fazer um encaminhamento, que saiba respeitar aquela vítima. Então, assim, eu acredito que deveríamos ter no nosso país mais delegacias especializadas. Se cada cidade pudesse ter uma delegacia especializada, seria muito interessante. Mas a gente ainda tem muito a avançar a respeito disso. Posso dar uma palavra? Pode. Eu acho que a importância também é de ter a equipe multidisciplinar na especializada, que é previsto em lei, né, Vivi? Sim. Aqui. E a gente tem um desfalque de profissionais, na verdade. Não temos, por exemplo, um assistente social na delegacia. A gente tem um psicólogo, mas ele não é o da delegacia, não é um servidor, né? Então, além de ter mais, manter o que tem funcionando da forma certa. De forma... com concurso mesmo, né? Profissionais... servidores que estejam ali presentes, que entendam o que está sendo feito ali, né? Trago mais um pouco o debate para a área do serviço social. A gente tem poucas assistentes sociais que compreendem o papel do assistente social numa delegacia, por exemplo. Não tem esse debate dentro da profissão, dentro da segurança pública em si, né? Nas especializadas vai ser onde a gente mais vai atuar. E a gente não tem esse debate na profissão, a gente não tem o Cefes falando sobre isso. A gente fala sobre a violência, né, da criança e do adolescente, mas a profissão em si não debate sobre o papel do assistente social ali dentro. O que vai ser o papel dele ali, o que ele vai fazer, qual que é a função do serviço social numa delegacia, por que é importante, né? Tem as questões como a gente estava conversando no off antes, da questão do Disque 100, da criminalização da pobreza, que vai muitas vezes para a delegacia. Isso aí é uma coisa que o serviço social tinha que atuar, por exemplo. Né? Porque a violência contra criança e adolescente também, aqui a gente está falando sobre a violência sexual, mas ela vai além disso. Sim. Né? Então, que é coisas que também a especializada trabalha, né, Vivi? Que muitas vezes as violações, elas não vão caracterizar, por exemplo, um crime. Quando tem uma vulnerabilidade social, eu tenho violações de direito, não necessariamente vão ser um crime, né? Como a Joyce falou. Isso é o importante. Isso é o importante da delegacia especializada, ter os profissionais e ter uma equipe multidisciplinar, que possa fazer os encaminhamentos. O profissional psicólogo, assistente social ou pedagogo, junto com os policiais que fazem a parte da responsabilização criminal, a parte da investigação, né? E ainda falta esse debate e falta políticas voltadas para essas, né? Para você implantar essas situações. A gente vê hoje que as delegacias da mulher, elas já estão bem avançadas. É claro que ainda precisa de muita coisa, mas a gente tem o advento das delegacias da mulher exatamente por conta dos debates, porque as mulheres procuravam uma delegacia normal,
não tinha aquele tratamento especializado, né? E aí a gente teve os debates e aí nós tivemos a questão de implantação das delegacias da mulher aí no país. E ainda, em algumas cidades, os crimes contra criança e adolescente são atendidos pelas delegacias da mulher. Mas em outras cidades não, né? São as delegacias normais. Então, isso é importante, né? Além da estrutura para o pós-atendimento da delegacia, que seria daí do serviço de saúde público, a questão das delegacias e também das capacitações dos profissionais, porque ainda a gente precisa de capacitação, porque às vezes, assim, a gente não... Já me deparei com casos em que um profissional, na hora do atendimento, né, como eu falei para você, a emoção foi tão grande que ele não soube como lidar com aquilo. E aí, às vezes, você tá ali com uma criança que te fez uma revelação espontânea. Se você começa a chorar, se você começa a se desesperar, aquela vítima fica pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque eu fiz a minha professora chorar, a minha tia chorar, né? E a gente é profissional, a gente tem que entender qual é o nosso papel. Impacta? Claro que impacta. Eu não vou dizer que eu tenho 16 anos de polícia e que eu virei uma pedra, eu não sinto nada do que acontece. Mas a gente tem que se pôr no papel de profissional, né? E aí atuar da forma que tem que ser, porque senão você pode prejudicar a investigação, você pode prejudicar a responsabilização. E o que aquela vítima também precisa ver ao final é que a denúncia dela valeu a pena. Eu vou aproveitar que a Joyce começou a falar, que eu quero que ela responda essa pergunta, já que ela ficou muito tempo no projeto, né, trabalhando com a juventude, sobre como a juventude pode ser parceira ativa na prevenção e na denúncia, né, desses crimes. Cara, eu acho é uma pergunta muito complexa, porque a juventude em si também é violada diversas vezes, até nos seus próprios direitos e nas suas próprias vivências, né, digamos assim. Mas eu acho que nós, profissionais jovens, a gente tende a ser muito procurado por crianças para conversar com a gente e contar as coisas, tá? Então, enquanto juventude, assim, trabalhando com criança por muito tempo, elas sentem na gente uma confiança de vir e falar, olha, aconteceu isso, tia. E é igual a Vivi falou, se a gente não tem um preparo para poder saber o que fazer com essa informação, não vai adiantar, né? Então, eu acho que, além de tudo, a gente tem que defender, sim, né, os direitos das crianças enquanto juventude, porque a gente também pode ter passado por isso sem saber, né? Sim. Então, eu acho muito complexo, assim, porque eu vejo que não é algo que demanda da juventude em si, em fazer alguma coisa, e sim uma coisa do Estado. Sim. Né? Não é uma responsabilização da juventude, mas a juventude tem que também se conscientizar para saber o que fazer se alguém da família está acontecendo, ou se percebe no seu âmbito de trabalho, né? Eu acho que, nesse sentido, enquanto jovem, a gente tem que estar ali levando à frente a comunicação, né, sobre isso aqui que a gente está fazendo agora é muito importante, porque a gente pode ter um jovem que não passou por isso, mas conhece alguém, não sabe que existe, por exemplo, no CRIA, não sabe que existe um 18 de maio, então tem todo um contexto, assim, que a gente tem que pensar mais na questão da comunicação, né, porque enquanto jovem, sim, indivíduo, a gente não consegue fazer muita coisa, porque é uma demanda do Estado. Eu acho que mais ainda a gente tem que lutar para que o Estado tome sua responsabilidade, né? Como a Vivi falou, a gente tem a Constituição, mas só ali a Constituição não é o suficiente. A gente precisa ter uma estrutura, né? Então, o debate dentro da juventude sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, ele vai perpassar por muita coisa. Eu acho que vai perpassar até pelas nossas próprias individualidades. Porque na nossa época de criança, a gente não tinha essa consciência, né? Eu não lembro de ter uma laranja, por exemplo, na escola. Isso não tinha. Eu lembro da dengue, lá, que tinha conscientização. Mas sobre abuso, não. Então, eu acho que pesa pra gente nesse sentido de que muitas vezes a gente sofreu as nossas próprias violências e a gente não teve essa consciência. Então, o que faz a gente lutar por isso é justamente continuar conscientizando e se conscientizando também enquanto profissional, que a gente vai ser ou não, né? E
não são distintos, né? Porque o Estatuto da Juventude e o ECA é outra coisa, então não tem ali algo a se fazer relacionado à criança ou adolescente. Mas nada impede a gente de trabalhar junto, porque o Estatuto da Juventude mesmo diz que quando prevê o crime, quando o direito for de adolescente, o que vai prevalecer é o ECA. Então, nesse sentido, a gente está atento de saber, enquanto juventude, quando a gente tem que defender o ECA. Não só porque a gente é jovem, a gente tem que defender só o Estatuto da Juventude. Na verdade, não. Quando é criança, quando é adolescente até 18 anos, o que prevalece é o ECA. Sim. Né? Então, nesse sentido, a gente ter essa consciência de que temos o Estatuto da Juventude, mas muitas vezes a gente tem que dar uma olhadinha no ECA, sim. Porque a criança ou o adolescente, o que rege o direito deles é o ECA, né? Então, acho que é isso, é uma questão de consciência mesmo, é individual, a gente às vezes não vai querer ter esse tipo de trabalho, né, de falar sobre esse assunto, muitas vezes, como eu já falei antes, porque às vezes já ter vivido isso e não saber, ou agora ter essa consciência, né? Mas é isso, é um conjunto, um trabalho conjunto, né? Tanto o Estatuto da Juventude quanto o ECA. Não tem como a gente separar isso quando a gente está falando de violência infantil, né? Violência sexual contra criança e adolescente. Tem que trabalhar junto. Sim, concordo. Realmente o que você trouxe é bem interessante, porque quando a gente para pensar, eu também não lembro de nunca ter havido, assim, grandes conversas sobre abuso sexual enquanto eu era criança ou adolescente no colégio, na escola, nunca teve. Assim, a gente não tinha noção do que estava acontecendo, né? E eu lembro que na minha época era muito normal ter muitos homens velhos lá na frente da escola, esperando meninas adolescentes muito saírem comum. da escola, né? E o quanto se você for conversar com mulheres, a maioria vai dizer que o momento que ela mais sofreu, assim, de mexer com elas na rua é quando elas eram adolescentes, estavam com o uniforme da escola, do quanto isso era normalizado um cara poder achar que ele podia mexer com um adolescente, com uma criança. Exatamente. E a questão de relacionamento também, muitas crianças mesmo, assim, de 12 pra cima, tem relacionamento com um cara mais velho, e isso na nossa época, quando eu era criança, era a coisa mais comum do mundo. Exatamente. E aí esses caras aí na frente da escola, sempre tinha os marmanjão lá de moto, entendeu? E era de manhã, de tarde, de noite, não era só de manhã, era sempre. Então a gente sempre vai estar ali em volta dessa violência. Os caras, eles têm que ter essa noção, né? Hoje em dia eu acho que tem até mais do que antigamente, mas era muito assim, a questão de ter uma menina mais nova, justamente porque ela não sabe o que está acontecendo ali. Se você falar para ela que aquilo ali é amor, ela vai acreditar que aquela violência é amor. Né? Às vezes a gente não tem em casa, de fato, um amor de família, assim, a gente não tem essa atenção, né? E aí a gente tem um cara estranho lá na frente da escola, 50 anos mais velho que a gente, vai falar, vou te dar amor. A gente vai atrás, entendeu? E tipo assim, é nessas que a gente tem a gravidez na adolescência, sabe? A pessoa engravida e vai embora. E né? a violência doméstica Violência também. doméstica, controle ali emocional da criança. Então, na minha família mesmo, já tive prima com 12 anos namorando cara de 25, sabe? E eu, tipo assim, quando criança eu tinha aquele medo assim, meu Deus, se eu fizer 12 anos eu vou namorar um velho também. Eu tinha essa ideia, entendeu? Mas, ainda bem que não. Mas é muito comum, é muito naturalizado. Na verdade, eu não sei como tá agora, né? Hoje em dia, com a informação, com... E até porque, né, relacionamento com menor de 14 anos, independente do consentimento ou não, é crime, né? Nós temos o estupro de vulnerável. Então, não há de se alegar hoje, mas eu namoro, um cara de 20 anos namora com uma menina de 12, 13 anos. Ele vai responder a um crime de estupro de vulnerável. E não adianta alegar que a menina queria, que a família permitiu. Eu fui lá na casa da família e pedi permissão para namorar e a mãe e o pai deixaram. E esse pai e essa mãe, a depender do contexto, podem responder como partícipe do crime, né? É isso mesmo. Eu vou lá na sua casa pedir pra sua mãe. Tipo assim, como se fosse chamar você pra ir brincar na rua. Mas, na verdade, é pra você namorar uma pessoa. E o pior de tudo é os pais deixar, porque também vem de uma geração que
teve essas relações cedo, né, de certa forma. Tipo, a minha avó, por exemplo, ela teve primeiro filho com 13 anos de idade. E ela teve 13 filhos ainda por cima. Então, aí já, minha mãe já foi um pouco mais velha. Eu não sei, a minha geração, pelo menos as minhas amigas, assim, que eu conheço, a gente sempre teve muito medo de engravidar na adolescência. Porque na época, há uns anos 2000, era muito comum, né, ser muito jovem, muito criança e já ter filho. Exatamente. Principalmente se a gente vem da periferia. Isso aí é... Nossa, a minha melhor amiga engravidou com 15 anos, eu tinha 13. Eu já ficava, meu Deus do céu, que medo. E eu nem sabia como que engravidava. Eu só tinha medo, tipo, de relar em alguma coisa e engravidar, entendeu? A gente não tem essa consciência Não que tinha a gente tem nem a hoje. questão da educação sexual, né? A educação sexual, eu acho que talvez seja uma das prioridades para a juventude, sabe? De educar os seus filhos, que a gente tem muita gente jovem trabalhando na educação também. Ter essa conversa, não precisa você explicitar, né, as coisas. É que os pais, eles têm um medo, né, de que, quando a gente fala educação sexual, que eles acreditam que é para ensinar a criança e adolescente a manter uma relação sexual. Eles não entendem que, na verdade, a educação sexual é exatamente para isso, para você ensinar várias coisas, inclusive a identificar um ato de abuso sexual. Né? Por isso é importante. Então, os pais, eles precisam... porque, infelizmente, tem fake news ainda, né? A internet, que eu falo, a internet é ótima, mas para espalhar inverdades é assim, né? É uma terra sem lei mesmo. E então os pais, eles têm essa consciência de que, ai meu Deus, mas aí lá na escola vou ensinar meu filho, eu vou mandar uma cartilha, como é que faz sexo, não sei o quê. E na verdade não, né? Na verdade é isso que você falou. Porque a gente teve muito mesmo, né? Você falou dos anos 2000, eu lembrei, dos anos 2000 eu estava fazendo 18 anos, então eu sou um pouquinho mais velha que você, e eu lembro que eu tinha um pavor de pensar em namorar, porque eu não queria também nunca engravidar, porque eu, né, mas você via muito, tenho muitas colegas que têm filhos hoje, adultos também, porque elas tiveram filhos aos 13, aos 14, né, e namoravam esses meninos que iam na porta da escola. E aí eu tenho uma outra experiência também, falando sobre isso, de como profissional. Em 2000, eu tinha iniciado minha carreira na educação e a gente não falava tanto e não se tinha nos cursos de formação. Ainda não tem, ainda hoje, claro, hoje tem palestras, algumas palestras assim. Mas eu lembro que eu tive uma aluna, hoje eu lembro, com o conhecimento que eu tenho na prática de investigação, de que aquela aluna possivelmente ela estava sendo abusada. Só que naquela época eu não tinha conhecimento como profissional a ponto de poder interferir na situação, né? Claro que essa menina teve vários comportamentos, enfim, foi encaminhado, né, para atendimentos, mas talvez essa menina fosse uma vítima de abuso sexual que só hoje eu consigo entender porque eu tenho conhecimento. Então, por isso a importância de formação desses profissionais. Porque se naquela época eu tivesse conhecimento de aonde a gente denunciar, quais canais, de como forma fazer, poderia ter feito, né? Ou poderia ter entendido que aquele comportamento, aquelas falas daquela menina que era quase uma adolescente, poderiam estar denotando uma vítima de um possível crime sexual. E eu acho que é muito interessante que a Vi falou da desinformação na internet, que a gente tem muitos casos, assim, tipo, de homens da área política mesmo, que têm relações com crianças, tá? A gente teve agora, pouco tempo atrás, né? Enfim, a quem que interessa a desinformação sobre a educação sexual? Entendeu? A quem que interessa? A pessoa que tem um relacionamento com uma criança de 12 anos, um general, entendeu? São essas pessoas que não querem que as crianças sejam informadas sobre a educação sexual, porque como que eles vão agir se isso acontecer, né? Eles vão ser responsabilizados ou não, né? Dependendo. Mas a gente tem sempre que entender que a onda do conservadorismo, ele tem muito isso, de trazer essas relações com as mulheres mais novas, sabe? É muito uma questão política também e de ideologia. A gente tem que entender isso, que não é algo assim solto no universo. É algo que traz uma ideologia por trás. A gente tem que entender que se a gente não informa sobre educação sexual, alguém vai ganhar com isso. E não vai ser a criança nem o adolescente. Né? Vai ser sempre alguém que tem ali a superioridade do poder,
né, a masculinidade forte do homem. Vai ser sempre esse discurso que vai estar por trás, não vai ser simplesmente um abuso. Por mais que a pessoa não entenda, né, por mais isso eu estou falando, claro, de um abusador em uma situação de poder maior. Não vai ser o mesmo pensamento de um abusador que não tem nenhuma relação de poder na sociedade, assim, digamos, né? Mas é essas pessoas que têm interesse de que não se fale sobre educação sexual na escola, por exemplo, né? São pessoas que falam com públicos, que falam com outras pessoas, né? Tipo, por exemplo, vou dar exemplo, né? Esdrúxulo, assim, mas nas igrejas, por exemplo, a gente tem muito caso, né? Até em Foz do Iguaçu, recentemente, de um pastor e tal. Então, a gente tem que ter essa noção de que tem, sim, um peso ideológico por trás, né? Não é solto no universo que isso acontece, e a luta da conscientização é justamente um combate a isso, é uma forma de combater, né, essa ideologia nefasta do conservadorismo que quer as crianças para servir a homens adultos, entendeu? A gente tem que ter essa consciência também. Mas é claro, né, sempre assim, com muito cuidado no que a gente fala, no que a gente conversa com as crianças, porque não adianta a gente chegar para ela e falar assim, isso aí é conservadorismo. Não vai ser para ela para a criança que a gente tem que falar isso. É uma conversa de profissionais, né? Ter uma consciência ali do seu trabalho, do seu afazer ali, no momento que você está atuando, né? Daí isso eu já estou falando, trazendo mais para o serviço social mesmo, que a gente tem ali, né, uma batalha assim, meio árdua contra o conservadorismo, e ele atua nessas esferas também. Mas a questão do crime sexual, né, da violência sexual, ela demanda essa questão de poder mesmo. Porque embora não venha a ser uma questão de poder de sociedade que você está relatando aí, mas toda e qualquer relação que envolva uma violência sexual, ela sempre vai ter uma questão de poder. Porque o criminoso, o abusador, ele sempre vai ter alguma relação de hierarquia, de algum poder sobre aquela vítima, né? Ou é um pai, ou é um padrasto, ou é um amigo da família que sempre está ali sendo solícito, ajudando na carona, levando ao médico, né? Ajudando o pai, ajudando a família, alguém que ajuda com uma cesta básica. Então, sempre nós vamos ter uma relação de poder. Então, a vítima sempre vai estar sob esse julgo, né? Pode não ser uma relação de poder de sociedade, de dinheiro, mas alguma relação de poder haverá. Para finalizar, então, eu queria que vocês pudessem passar assim, para a gente as informações de como a gente faz as denúncias. Uma criança veio até mim, me contou, eu percebi sinais e eu quero fazer uma denúncia. Como que eu posso, né, fazer essa denúncia? Tá, então a gente tem que dividir em duas situações. Ou eu sou um profissional que a lei me obriga a realizar a denúncia, né, que eu tenho uma outra forma de agir, ou então eu sou aquela pessoa da sociedade que é um amigo da família, uma amiga da família, ou mesmo alguém que está percebendo uma mudança de comportamento e imagina que pode estar acontecendo uma situação de abuso sexual. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou achando que pode acontecer. Se você acha que tem algum sinal muito forte, faça a denúncia, porque a polícia vai averiguar. Se não tiver acontecendo um crime sexual, né, ou alguma outra situação, enfim, os encaminhamentos serão realizados. Mas, na dúvida, é sempre melhor denunciar. Então, a gente tem o canal Disque 100, né? O Disque 100 você pode fazer ele pela internet, nós temos o aplicativo do Disque 100, ou mesmo você ligando 100, né? Você pode fazer a denúncia. E na denúncia, o que a gente sempre diz que é importante? Que você consiga identificar quem é a vítima, o endereço de localização dessa vítima e os detalhes de qual seria o ato, o abuso sexual, né, que essa criança, adolescente estaria passando. Claro que o canal de Disque 100 também não é só para denúncias sexuais, são para violências domésticas também. Então, é um canal que você pode realizar qualquer tipo de denúncia envolvendo criança e adolescente. Inclusive, pela internet ou pelo aplicativo, você tem a possibilidade, por exemplo, de a pessoa fez uma filmagem, ouviu uma criança sendo maltratada e fez uma filmagem daquela criança de forma anônima, ela pode juntar aquele vídeo que ele vai ser encaminhado junto com a denúncia. E o bom dessa denúncia do Disque 100 é que você recebe um número de protocolo, que você depois pode entrar em contato novamente com o Disque 100 para saber o que é que aconteceu com aquela denúncia, para qual órgão foi encaminhado e qual foi
é o resultado final daquela diligência. Se aquilo virou um inquérito policial, se aquilo não, depois das diligências ficou averiguado que não seria um crime nem nada, a pessoa tem a possibilidade de saber pelo protocolo. É uma denúncia totalmente anônima, né? Esse protocolo, a pessoa que vai receber e é ela que vai ligar depois para descobrir qual tipo de encaminhamento e qual o final dessa denúncia. Agora, se você é um profissional, por exemplo, da educação, da saúde, a lei diz que você deve sim fazer a denúncia. Em Foz do Iguaçu, a gente tem um fluxo de atendimento, né? Então, os profissionais, tanto da educação quanto da área de saúde, eles vão fazer o seguinte, vão fazer o encaminhamento dessa denúncia ao Conselho Tutelar, né? Mas, por exemplo, a mãe ou o responsável procurou esse profissional para que, explicando essa situação de abuso, o que esse profissional vai fazer? Vai orientar que ele procure a delegacia, né, de polícia para fazer a denúncia. Então, se eu tenho uma criança ou adolescente vítimas de um adolescente que cometeu um ato infracional, ele vai registrar o boletim de ocorrência, né, na delegacia do adolescente. Agora, se for um adulto que é o autor dos fatos desse crime sexual ou da violência doméstica, vai ser encaminhado, vai ser feito boletim no CRIA. Agora, se esse profissional verificou que esse pai e essa mãe, depois de orientados a procurar a delegacia, estão resistentes à denúncia, ele vai fazer um relatório e vai encaminhar ao Conselho Tutelar da área dele, que irá encaminhar à delegacia e a gente fará a busca ativa dessa situação. E se for um crime que acabou de acontecer um crime sexual, a criança chegou lá, está sangrando, está não sei o quê, também pode ligar para a polícia militar, que vai fazer os encaminhamentos, porque a gente tem uma situação de flagrante. Entendi. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito por vocês terem vindo aqui hoje, respondido todas as nossas dúvidas, né? Não é assim uma conversa muito fácil, né, de ter, porque eu acho que assim, para mim, eu acho que é o crime mais triste que pode acontecer com alguém é esse, porque para mim eu acho que é algo que não fere só o seu corpo, mas fere a sua alma também, né? Então é um trabalho essencial, esse trabalho que vocês fazem, e é muito importante a gente ter uma delegacia especializada, né, para trabalhar com isso. Eu acho que é um ganho muito grande para a sociedade. Isso, espero que isso possa crescer muito mais, né, e que essa rede vá crescendo bastante, que possa se adquirir mais profissionais, igual eu já trouxe, né, e que vai ser muito importante, porque os casos não param, apesar de tudo, apesar de hoje em dia ter mídia social, as pessoas gravarem tudo, parece que não tem acanhado muito os violadores, mas é isso, né? A gente tem que continuar na luta, a gente tem que fazer essas conversas, né? Tem que sim espalhar essa informação, que é muito importante a gente saber sobre isso. E é isso, né? Muito obrigada por vocês terem disponibilizado aí o tempo de vocês, que sei que vocês estão na correria, tem muita coisa para fazer, né? Então, muito obrigada. E para vocês que assistiram a gente, escutaram essa conversa, muito obrigada também. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau! Estás escuchando A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. Hashtag Las Voces de las Juventudes. A voz da juventude. A voz da juventude. The Voices of the Youth. A voz da juventude. La voz de la juventud. Pe Hendu Mitakunya Hamitaru Sukuera Nye.